Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o senhor Ciro Neto, diretor-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. A apresentação está disponível para download no endereço ri.iguatemi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ciro Neto, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Ciro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar aqui do nosso resultado do quarto trimestre de 2025, além do fechamento do ano. Acredito que o ano de 2025 foi bastante importante para a nossa companhia, bastante emblemático, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador. Nós entregamos um crescimento consistente nas principais métricas operacionais e financeiras, o que reafirma, a nossa força da nossa marca e do nosso portfólio. Acho que a gente consegue, com essa performance, mostrar o quanto o nosso portfólio é diferenciado, que tem unicidade e que realmente tem uma diferenciação bastante forte olhando para o nosso mercado. Olhando aqui para as nossas vendas totais, nós encerramos o ano com vendas totais recordes aqui de 25,2 bilhões, uma alta de 19,3 versus 2024. Especificamente no quarto trimestre de 2025, a gente atingiu 7,9 bilhões, um crescimento de 12,8%, e com vendas por metro quadrado crescendo 10,3%. Esse desempenho, ele reflete o ganho real de produtividade e a incorporação do Pátio Paulista na nossa base, confirmando que a nossa curadoria segue atraindo um fluxo qualificado, de alta conversão, o que mostra que a nossa estratégia está absolutamente em linha com aquilo que a gente acredita, e os resultados têm mostrado o sucesso da nossa estratégia. Em janeiro de 2026, as vendas totais avançaram 18,5%, quando a gente compara com janeiro do ano anterior. Quando a gente olha aqui para o nosso crescimento de aluguel, a dinâmica de vendas que a gente conseguiu traduziu também no nosso crescimento real de aluguel, o que é fundamental para a nossa tese de investimento. Nós registramos um same-store rent de 6,6% no trimestre, de 7% no ano. O same area avançou de maneira sólida, com 5,9% no quarto trimestre de 2025. Isso demonstra a nossa capacidade de manter o poder de precificação do portfólio, sustentado por um custo de ocupação equilibrado e pela alta demanda pelos nossos espaços. Olhando então especificamente aqui no nosso custo de ocupação, no slide 4, nós encerramos 2025 com um custo de ocupação de 10,9%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação a 2024, e olhando aqui no quarto trimestre de 2025, a redução foi de 0,1 ponto percentual, ou 0,2 pontos percentuais na mesma base de ativos, o que evidencia que as vendas seguem crescendo, que a gente continua com uma robustez forte de crescimento de vendas, e as nossas vendas seguem crescendo acima do aluguel. Essa dinâmica reforça a saúde operacional dos nossos lojistas e abre espaço para a continuidade do processo de reprecificação e de crescimento dos nossos aluguéis por metro quadrado nos próximos ciclos.
Olhando aqui no slide 5 para a taxa de ocupação, a atratividade dos nossos shoppings segue bastante alta, uma demanda pelos nossos espaços. Nós encerramos o quarto trimestre com uma taxa de ocupação consolidada de 96,7, atingindo a marca de 98,2 em dezembro. Eu acho que isso aqui é uma prova concreta do sucesso da nossa estratégia comercial e do interesse das marcas de estarem presentes nos nossos empreendimentos durante todo esse período que estiveram conosco, o que reforça também a Iguatemi como a principal porta de entrada das principais marcas nacionais e das marcas internacionais. Olhando aqui também, olhando um pouco do que a gente conseguiu nesse ano, nós tivemos inaugurações importantes aqui nesse último trimestre, como a Carolina Herrera, o Alexandre Birman no Iguatemi Porto Alegre. Nós tivemos aí assinatura de contratos como a O'Running no JK e Sisley. Também assinamos Hugo Boss e Birkenstock no Rio Sul, o que mostra realmente a nossa força e a continuidade do trabalho que a gente tem feito para ter um produto absolutamente diferenciado e uniforme, e trazendo unicidade para a nossa estratégia. Acredito também muito legal e importante falar para vocês sobre a nossa parceria com o Bradesco. Nós anunciamos a chegada do Bradesco Principal e o da American Express como novos parceiros masters do nosso ecossistema em um contrato de 3 anos. A parceria com benefícios co-criados em conjuntos dos nossos eventos amplia a nossa participação cada vez maior com os nossos parceiros no segmento de alta renda e fortalece o Iguatemi One e os nossos eventos proprietários. A gente está muito feliz com essa parceria e a gente acredita que essa parceria trará benefícios para os dois, tanto para a gente quanto para o Bradesco. Nós seguimos expandindo as receitas recorrentes de locação temporária, impulsionados pela qualidade dos ativos e pela força da nossa marca, que desde 2019 em linha possui crescimento atualizado de 14,1%, olhando para o CAGR. A nossa agenda de M&A, com foco em uma alocação de capital bastante disciplinada, nós avançamos na nossa agenda de reciclagem de portfólio, fortalecendo a qualidade e a rentabilidade da nossa carteira. No quarto trimestre de 2025, nós assinamos o MOU vinculante para a venda de participações minoritárias em 4 ativos, como vocês puderam acompanhar, o Iguatemi Alphaville, o Iguatemi Ribeirão Preto, o Iguatemi São José do Rio Preto e o Praia de Belas, totalizando 372 milhões num cap rate médio de 8% para o NOI de 2025. Em fevereiro, nós assinamos também um outro MOU vinculante para aquisição de 4,5% do Shopping Pátio Paulista, ativo que passou a integrar o nosso portfólio em 2025 e já figura entre os 5 mais rentáveis da nossa companhia. A aquisição totaliza 113,4 milhões, com cap rate de 6,8%, olhando aqui para o nosso NOI de 2025. Além disso, a gente tem bastante forte o nosso pilar de eventos, segue como um importante diferencial competitivo na Iguatemi. A gente fechou o ano com uma programação de Natal relevante em todo o nosso portfólio, com destaque para a parada de Natal do Iguatemi São Paulo, o show de luzes no Pátio Gianópolis, ativações no Rio Sul e no Pátio Paulista, já dentro do nosso portfólio, atuando dentro dos nossos modelos, dos nossos padrões de entrega e também na nossa exigência operacional e nos eventos principais, levando uma diferenciação de evento também para os consumidores nesses malls. Além disso, a gente teve a festa de inauguração, registrou aumento aí de 20% no fluxo em relação ao mesmo dia do ano anterior, olhando para esses eventos que nós fizemos tanto no Pátio Gianópolis quanto no Rio Sul, e o que reforça muito a nossa participação estando junto com os nossos clientes para que eles possam aproveitar a vida, como a gente fala nos nossos empreendimentos, e que cria eventos proprietários e que levam a nossa marca a ter uma importância cada vez mais relevante para anunciantes, como foi a nossa parceria com o Bradesco. Ao longo do verão, nós ampliamos essa estratégia com iniciativas com a segunda edição do Iguatemi Trancoso e a atração imersiva do Wicked, da experiência, no Iguatemi Campinas, reforçando nossa capacidade de gerar fluxo, engajamento e valor aqui para o nosso ecossistema. Nós encerramos 2025 também falando aqui de ESG, avanços consideráveis nessa agenda. No pilar ambiental, fomos novamente incluídos na carteira ICO2 da B3 e alcançamos a nota B no CDP em mudanças climáticas e gestão hídrica. Também ganhamos destaque na COP30 por integrar os principais índices de sustentabilidade da B3. E no pilar social mantivemos nossa evolução de gestão de pessoas com a certificação Top Employers pelo 5º ano consecutivo, que nos traz bastante felicidade, e um novo reconhecimento do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida no 4º trimestre de 2025.
Entramos em 2026 com um portfólio premium sólido, crescimento, uma estrutura de capital saudável e uma agenda clara de crescimento e eficiência. Olhamos para um ano com otimismo, focados na excelência operacional e na criação ainda maior de valores para o nosso cliente na relação que temos com todo o mercado. Muito obrigado a todos. Eu passo agora a palavra para o Guido, que vai detalhar nossos números financeiros. Olá, bom dia pessoal, um prazer tê-los conosco novamente aqui no nosso fechamento do quarto TRI de 25 e o ano de 2025, um ano que foi muito bom, apesar da taxa de juros de 15% ao ano e de uma queda do PIB, mas a gente aqui conseguiu cumprir todas as nossas métricas, olhando o nosso bottom line, vale ressaltar tanto o bottom line como o FFO, apesar da gente ter um evento não recorrente que foi a venda do marketplace do Galeria ao longo de 2025, a gente atingiu o nosso maior lucro da companhia, o nosso maior FFO, tá? Olhando os nossos indicadores operacionais, a gente alcança 17 shoppings, a gente tem uma queda na nossa ABL própria, por conta das vendas que a gente fez no marketplace do Galeria, que foram compensados aí pelo aumento da participação no Pátio Higienópolis, no Pátio Paulista, que são extremamente mais produtivos, como que vocês podem ver no crescimento dos nossos números por metro quadrado, crescendo aí no quarto TRI na ordem de 7% a venda por metro quadrado, o aluguel por metro quadrado crescendo 9,5% no quarto TRI, e o aluguel por metro quadrado shoppings, e o aluguel por metro quadrado total da carteira crescendo 10% no quarto TRI. Quando a gente olha nas variações por metro quadrado ano, crescendo na ordem de 16% a 17%. Isso denota o trabalho que a gente fez de otimização e melhoria do nosso portfólio, focando nos shoppings de alta rentabilidade, como o Pátio Paulista, como o Rio Sul e o Pátio Higienópolis, né? No outro lado, olhando a venda total, a gente cresce 12,8%, como o Ciro falou, né? Uma venda muito forte no quarto TRI, com os shoppings Iguatemi São Paulo e JK, com o Internacional se destacando muito fortemente, né, mostrando aí também a resiliência desses shoppings e a certeza da gente focar nas marcas internacionais e nesses shoppings premiums que trazem relevância para o portfólio e venda muito produtivas. E na venda total do ano, chegando numa venda recorde aí de 25,3 bilhões, crescendo 19%. Nas mesmas bases, os shoppings cresceram 8,4%, né, acima do IPCA, né, tanto no Same-Store Sales como no Same-Area Sales, e como a gente olha no Same-Store Range e no Same-Area Range, 6% de crescimento, crescendo aproximadamente aí 3% sobre o GPM aplicado, né, nesse período, né. Então a gente vem aí orbitando, olhando todos os outros trimestres, com uma evolução do Same-Store Range, sempre acima de 2,5%, com alguns TRIs chegando a 5%, com uma média aí de 3,5% de ganho real sobre o IGPM do período, tá? O custo de ocupação ficou em 10,4%, 10,9% no ano, né, mostrando aí que a gente vem com custo de ocupação extremamente saudável, com um crescimento muito produtivo das vendas e com um crescimento do rent, o que mostra que a gente pode continuar trabalhando nesses repasses de aluguel através da melhoria dos aluguéis percentuais e também na melhoria dos aluguéis mínimos através das renovações com lease spreads positivos. A taxa de ocupação fecha em 96,7%. No ano, a gente ficou 0,7% acima de 2024, 96,4%. No trimestre, na média, a gente fica um pouco abaixo do quarto TRI de 24, mas vale ressaltar, como o Ciro falou, a gente fechando em 98% na ponta, por conta das entradas das lojas que principalmente a H&M e o supermercado do Praia de Belas, que é o novo Zafari, que vai ser o melhor supermercado da Zona Sul de Porto Alegre, que entrou na ocupação no final do ano. E aí cabe ressaltar também a inadimplência líquida negativa de 3,5%, né, superando o ano passado. A nossa inadimplência bruta no ano ficou em torno de 2,5%, com o menor nível de desconto histórico da companhia, né? Desconto esse que foi super baixo em dezembro e que continua muito baixo em janeiro, tá?
Olhando nas métricas de EBITDA e lucro, eu já falei um pouco do lucro, o lucro da companhia, que foi tanto o lucro líquido ajustado como o FFO foram recordes, né? 610 milhões de lucro líquido, crescendo 22% sobre o ano anterior, e o FFO crescendo 6,4%, chegando a 737 milhões, tá? O nosso NOI chega em 1 bilhão 263, crescendo 16% no ano. E por último, o nosso endividamento e alavancagem, né? Chegamos aí numa alavancagem de 1,8, desconsiderando o ganho de capital que a gente teve, nossa alavancagem recorrente. Cabe ressaltar que tanto o custo da dívida a 102% e o prazo médio da dívida a 4,7 anos são os melhores do setor. Tá? A gente tem uma cobertura de caixa, como a gente pode mostrar no slide, extremamente confortável, né? E então a gente cumpriu aí todas as métricas de alavancagem e mostramos aí o trabalho que foi feito de otimização do portfólio com vendas de reciclagem de capital de percentuais acima do controle do ativo, que nos deu a possibilidade de focar em ativos mais produtivos, comprando participações extremamente importantes no Pátio Higienópolis, a compra do Pátio Paulista e também o movimento que começou em 2024 com a compra do Rio Sul. Tá. Olhando para o nosso guidance, a gente, como sempre fizemos, cumprimos o nosso guidance de receita líquida, chegamos aí batendo o guidance, como a gente vinha falando nos últimos tris, a gente ficou acima do guidance de receita líquida de shoppings, 12,7 acima, mas também vale ressaltar o ano excepcional do varejo, crescendo aí com tanto o crescimento da receita, com melhora do CMV e a proporção chegando aí numa margem EBITDA acima de 10%, fechamos aí o ano com a margem de EBITDA acima de 12%, né? A gente já discutiu margem EBITDA do varejo de 5, 7, 10, agora nós já estamos em 12, estamos buscando uma margem EBITDA de varejo em torno de 20%, eu acho que aí a gente alinha essa operação de varejo com o que a gente tem de varejo no setor. Tá. Olhando a margem EBITDA shoppings, a gente chega em 84,4 no realizado de 12 meses, né? E a margem EBITDA total, considerando o varejo, a gente chega em 76,2. E como a gente vinha falando, nosso investimento, por conta dos atrasos, por conta das aprovações juntas às municipalidades, dos projetos de expansão do ciclo de investimento que a gente está, a gente ficou um pouco abaixo do piso, chegando em 301 milhões. Com isso, eu abro para perguntas e respostas aqui. Estamos eu e o Ciro disponíveis para responder. Abraço a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair clicando em abaixar a mão. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Iniciamos com a pergunta de Gustavo Cambaúva, BTG. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam comentar um pouco, né, olhando os indicadores aqui operacionais, né, vocês estão com ocupação alta, né, o Ciro citou aí mais de 98% em dezembro, cuja ocupação também baixo. E aí, olhando para a dinâmica ali dos dados de same store e comparando com o same area, a gente vê, né, uma dinâmica ali que o lojista novo, né, ele está vendendo mais, né, quase aí, sei lá, 3 pontos percentuais a mais, né, do que o lojista que segue, que estava na base antiga, mas ao mesmo tempo o aluguel tá um pouquinho abaixo, né? E aí a dúvida é um pouco até que ponto dá para a gente pensar em ver aqui um aumento de aluguel bem acima de inflação ou positivo, mesmo num cenário de GP, que é o que a gente está vendo aí, né? GP, vamos dizer, próximo de zero, um pouco negativo. Se vocês de fato vão carregar aqui nesses novos contratos um ganho real de aluguel grande, né? Seja pelas escadas aí contratuais e também por essa dinâmica de venda
desses novos lojistas que aparentemente tá muito boa, tá? Então, queria entender um pouco isso, esse efeito no aluguel aí que vocês estão vendo. E a minha segunda pergunta é um pouquinho em relação a M&A, né? Talvez essas participações do Bebig, né? Vocês fizeram uma aquisição pequena agora, mas eu queria entender um pouquinho, né, das janelas, né, para vocês comprarem mais participações, se a ideia de fato é continuar crescendo a participação nesses ativos onde vocês ainda têm um stake um pouco menor do que a média do portfólio, né? Se vocês têm mais alguma aquisição prevista aí para 2026 e até entender um pouquinho do lado de desinvestimento. Vocês conseguiram casar bem, né? Tanto as compras com vendas, né? De participações em outros ativos. Entender como é que vocês estão vendo isso para 2026. Obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas, na verdade. Eu acho que a nossa venda, e isso é uma boa notícia, né? Ela tem tido uma elasticidade bastante forte, ela vem crescendo muito aí quando a gente olha para os últimos anos. Isso nos abre realmente uma oportunidade de ganhos reais de aluguel ao longo do tempo. Esse número ele já vem acontecendo quando a gente está olhando para o nosso histórico aí do ano passado. Eu acho que tudo que a gente tinha conversado aqui lá no começo do ano passado, que eram aqueles projetos de olhar para a nossa carteira e fazer os lease spreads positivos e acima da inflação, tanto nas renovações como nos novos contratos, ele vem acontecendo. Eu acho que é importante destacar, né, que hoje a gente está muito organizado do ponto de vista das nossas tabelas comerciais para o novo lojista, olhando sempre para os lojistas que hoje pagam, que estão no top tier, eu diria, de pagamentos de aluguel por metro quadrado, e o foco nosso como companhia tem sido na busca constante de fazer essa venda continuar crescendo, porque ela continua abrindo oportunidade para a gente, né, através de tudo que a gente faz, mas ao mesmo tempo também ter a diligência nossa interna de buscar esse crescimento real de aluguel. Sim, eu acho que tem oportunidade da gente continuar crescendo, essa venda ela só nos ajuda a poder negociar com maior força os nossos contratos, sejam eles nas renovações judiciais, já que a gente tem subido a nossa base, né? Eu tenho falado que o Iguatemi e o JK, que são os shoppings nossos, bem posicionados do ponto de vista de ser high-end internacional, a gente tem conseguido valores absolutos muito melhores do que a gente conseguia no passado, e mesmo os shoppings que não estão nesse quadrante, mas que estão aí no interior, a gente também tem conseguido novos contratos com lease spreads bastante positivos nos novos e renegociações de contrato muito acima da inflação, e esses números com certeza vão refletir o trabalho que a gente vem fazendo nisso, né? Então, sim, a gente tem uma crença e que a gente pode continuar fazendo o catch-up dessa diferença entre a venda e o aluguel por metro quadrado, que a gente já vem conseguindo aí fazendo nos últimos trimestres. Ô, Cama, só fortalecendo aqui a resposta do Ciro, te dando um pouquinho mais de números. Na verdade, né, a gente vem aí com ganho real sempre acima do GPM. A gente sabe que o GPM ele cai agora, o repasse do GPM nos próximos trimestres, considerando que o GPM hoje ele está nos últimos 12 meses na base negativa. Lembrando que a gente não passa o negativo nos aluguéis, tem sempre essa dúvida, sempre quando é zero é o valor, você corrige, você não corrige, mas também não decresce o aluguel. Mas é importante ressaltar, né, que a gente vem trabalhando num trabalho muito grande, não só de reposicionamento do mix, mas reposicionamento do portfólio, né? Então, se você olhar o nosso aluguel por metro quadrado, por TRI e a venda por metro quadrado, se você pegar na base mês, a gente saiu num primeiro TRI de 22 com uma venda por metro quadrado de R$ 1.600. Hoje a nossa venda por metro quadrado está R$ 2.600, 3 anos acima. De longe o portfólio que mais vende por metro quadrado. Quando você vê para o aluguel por metro quadrado, a gente saiu de um aluguel por metro quadrado de R$ 150 no primeiro TRI de 22 e nós estamos com aluguel por metro quadrado hoje da ordem de R$ 220. Também o mais produtivo, empatado aí nas primeiras posições. Com um crescimento importante nesse período. Ou seja, a gente repassou todo o IGPM entre 2020, 2021 e 2022. Então, mostra a força do portfólio. A gente repassou aquele IGPM alto, tá? E a gente manteve o take rate. Então, se você olhar o take rate da companhia desde do terceiro TRI de 2021
2024, né, a gente vem mantendo um take rate aí em torno de 8,2, 8,3, né, do aluguel sobre a venda. Então aí mostra aí a fortaleza de você estar sempre repassando os aluguéis. E com esse custo de ocupação, a gente tem muito espaço para continuar aumentando nossas discussões de percentual e lease spread positivo sobre as novas renovações. Tá? E aí, já passando para a tua segunda pergunta, né, quando você fala de M&A, a gente hoje não temos nada na frente, tá, Cama? Porque assim, a questão do BBIG, o BBIG fez uma venda, né, agora, tanto do Pátio Higienópolis, que a XP acabou comprando, e ele vendeu essa fração do Pátio Paulista, que ainda está em prazo de fechamento, né? E tem a discussão do exercício de preferência, então a gente aí colocou a divisão que a gente fez com a Capitânia nessa aquisição, tá? Dos 9%. Mas olhando para frente, o BBIG, a gente tem uma opção sobre o BBIG que ela começa em setembro de 26, que é aquela opção sobre o Rio Sul, que a gente comprou o BBIG, a participação do Rio Sul em 2024. E lembrando que a gente tem do segundo ano ao sétimo ano, a gente tem uma janela de 5 anos para exercer esse call que a gente tem sobre essa opção. Então, sobre os pátios, só começa em 2027. Então, assim, a gente tem prazo, tem tempo. Então, olhando para o nosso cenário, né, o que a gente está vendo, a gente não tem nenhum M&A em vista, além do que a gente já anunciou. Mas, obviamente, né, que a gente é extremamente diligente e vai olhar todas as oportunidades que, caso venham a aparecer. Mas, já te respondendo, hoje a gente está num ciclo de expansão, né, e a gente acabou de fazer todo um ciclo de M&A que começou lá em 2022 com o JK, depois veio em 2024 com o portfólio da Brookfield, né, e toda a movimentação de venda que a gente fez com São Carlos, parte de Alphaville, depois a gente fez Marketplace e Galeria, e depois nós fizemos os shops que a gente anunciou aí, que a gente a venda que a gente fez para a XP Malls, tá bom? Tá ótimo, obrigado, Ciro. Guido, bom dia. Seguimos com a pergunta de Kiefer Kennedy, Citi. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Ciro, Guido, e parabéns pelo excelente resultado. Dando sequência nesse ponto que o Ciro estava, perdão, que o Guido estava comentando agora no final da última resposta, a companhia entregou, acho que um excelente 2025, muito forte, entregaram guidance, como comentado, otimização do portfólio bastante relevante após o deal dos 2 pátios, reformas importantes em alguns outros ativos, e manutenção desse patamar de vendas recorde, né? A minha pergunta aqui é sobre qual que é a tônica para 2026, né? Reduzir ainda mais a alavancagem, entregar as reformas que estão programadas. Em outras palavras, quando a gente chegar nesse mesmo call aqui em fevereiro do ano que vem, olhar para o que foi o ano de 2026 para a Iguatemi, qual que é a história que a companhia vai estar contando para os investidores naquele momento com relação ao que foi esse ano? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria explorar um pouco mais a questão do tema da reforma tributária. 2026, né, esse ano vai ser um ano de transição, mas 2027 a gente já vai ter o impacto total do CBS nos resultados. A gente sabe que o segmento de aluguel ele vai ter um redutor de alíquota importante dentro desse novo arcabouço tributário. Eu queria que vocês destrinchassem quais impactos que vocês estão vendo dentro do P&L da companhia a partir dessas novas regras. É positivo, vis-à-vis o cenário anterior, a companhia e o setor irão ser beneficiários a partir dessas novas regras ou não? Se vocês puderem dar de cor aqui sobre o tema, ajuda muito. Obrigado. Fê, obrigado aí pela pergunta. A gente, como o Guido falou, né, a gente está num ciclo de investimento importante. Como você também disse, a gente teve um 2025 super, acho que histórico aqui para a companhia, com todas as aquisições e tudo que a gente fez. A gente continua bastante diligente, né, com o nosso endividamento. A gente continua bastante disciplinado em olhar os números e fazer os movimentos que nós entendemos ser os movimentos corretos na hora correta e que tragam para a gente os benefícios que o Rio Sul e o Paulista trouxeram, principalmente naquele ciclo que a gente olhou lá no Investor Day,
que passam aí pela expansão do Iguatemi São Paulo, que é o rooftop, né, que a gente está no meio desse ciclo, já em obras, inaugura no começo do ano que vem. A gente tem a expansão do Iguatemi Brasília, que em função lá das aprovações começam as obras agora já em março, com uma entrega para 2027, né? A gente tem aí 50% de crescimento naquele mall e a gente já tem vários contratos de marcas internacionais assinados, um produto bastante relevante para a gente entregar para a cidade, para os clientes daquela região. A gente tem o projeto do Casa Figueira, que continua ainda em obras de infraestrutura, e como a gente publicou aí no final, todos os VGVs que foram realizados, e a gente também tem o término dessa parte de infraestrutura da etapa 1 lá do bairro Figueira. A gente tem o retrofit do Marketplace, né, como é sabido também, como a gente apresentou, e a gente tem a Torre A de Campinas também aqui no nosso pipe de investimento. Então, eu acho que continua a nossa diligência para buscar cada vez melhores resultados de venda, que isso nos ajuda a subir a nossa base de aluguel, manter o nosso ciclo de investimento, aquele que já estava previsto, em continuidade, né, seja ele em obras, e preparando o melhor projeto do ponto de vista de design, arquitetura e de produto para os nossos clientes, e uma diligência bastante forte na nossa parte de alocação de capital e do nosso endividamento. Eu acho que se eu pudesse dizer, a gente está trabalhando e a gente está bastante confiante no ano, porque eu acho que tudo que a gente conseguiu mostrar da diferenciação que a gente tem, dessa unicidade do nosso portfólio, de quanto as marcas que a gente colocou nos nossos malls e a chegada dos novos ativos trouxeram força ainda mais para que a gente possa continuar crescendo, tá? Ô, Kefler, indo para a segunda pergunta da reforma tributária, se você quer saber se o tom é positivo ou não é positivo, obviamente, a gente se preparou para isso há algum tempo, né? Acho que a gente deu o tom dessa reforma tributária junto à Abrace e aos players, tá? A gente, como companhia, colocamos uma cláusula contratual deixando claro que o aluguel é preço, tá? Porque a grande discussão da reforma tributária é sobre o preço. O que é preço? Né? Se é o preço sem o PIS e COFINS a partir de 2027, ou se o preço é o preço com o PIS e COFINS. Essa é a grande discussão, porque o IBS ele ainda tem de 2028 a 2033 para ser implantado, e ele vai ser implantado aos poucos. O CBS ele deixa de existir porque o PIS e COFINS deixa de existir em 2027, e você tem que regrar essa questão dos créditos relacionados ao PIS e COFINS para quem paga com PIS e COFINS e para quem vende com PIS e COFINS. Essa é a grande discussão. E a gente já, nos nossos contratos, a gente sempre deixou estabelecido que o aluguel é preço. Então a gente vem tendo discussões extremamente saudáveis com o varejo entendeu isso, a configuração do nosso faturamento. Acho que é muito importante isso, porque eu acho que tem um erro aí, as pessoas acabam confundindo, mas esse cara tem lucro real, vai pagar menos, esse cara já tem lucro real e presumido, vai ter menos benefício. Depende de como você fatura. E é importante falar que a Iguatemi sempre se estruturou com os seus aluguéis sendo faturados em condomínios e consórcios, e não em SPS. Então, esse ente que fatura para os shoppings, ele é isento, sempre foi isento. A gente sempre trabalhou e a gente tributava na copropriedade, na SPE, que era a condômino daquele shopping. Então a gente não tem esse risco, porque quando você vai discutir o varejo, ele fala assim, mas o meu ente faturador, ele era isento e continua isento. Então, assim, o que a gente vem trabalhando é que mostrar que o aluguel é preço, tá? E que por ser preço, ele não tem que ser discutido se ele vai diminuir ou não, e isso é caso a caso. Então a gente vê esse benefício como um benefício para a companhia a partir de 2027, que é você deixar de ter esse PIS e COFINS por dentro. Então tem que fazer essa conta. Se a gente vai repassar 100% da integralidade desse benefício que a gente deixa de ter, vai ser discussão caso a caso, mas eu posso te falar que a gente tem isso contratualmente ao nosso favor. Acho que tem outra coisa também, que é a questão do estacionamento. Estacionamento também você passa a faturar o CBS na nota diretamente para o cliente,
tá? Eu acho que tem uma elasticidade de preço tranquila em relação a isso. A gente vem mudando o que é 10% no aluguel, numa tarifa de R$ 10, é R$ 1. Então você tem uma facilidade em estar repassando esse preço. Então eu acho que é extremamente positivo para a Iguatemi, porque se preparou para isso e a gente vem tendo discussões extremamente favoráveis em relação a isso. Obrigado. Bom dia, pessoal. A próxima pergunta vem de Herman Lee, BBI. Bom dia, Ciro, Guido. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas aqui do nosso lado. O primeiro é sobre o same-store sales, que veio bem resiliente, positivo também em termos reais. Queria entender um pouco mais como estão vendo as tendências de vendas em janeiro e fevereiro e quais os segmentos que estão indo melhor ou pior. E a segunda pergunta é sobre a ocupação de saída em dezembro, que foi de mais de 98%, né? Que é um nível bem bom. Queria, se vocês puderem destrinchar um pouco mais essa métrica, porque veio tão forte, e o nível recorrente que vocês esperam. Obrigado. Desculpa, eu apertei aqui o botão e não saiu. Herman, obrigado aí pela pergunta. A gente continua bastante animado. Janeiro foi um mês bom, como eu falei para vocês aqui, de crescimento de venda. Quando a gente olha principalmente para o nosso portfólio, olhando aqui para os nossos shoppings de São Paulo, a JK e Guatemi continuam com crescimentos bastante relevantes, acima de 2 dígitos, muito puxados aqui pelo nosso produto, por aquilo que a gente foi construindo ao longo dos últimos anos. A gente tem uma expectativa bastante animadora olhando para esses dados de janeiro. A gente acredita que isso vai continuar ao longo do ano. Eu acho que todos os movimentos que a gente fez caminham para que isso seja uma constante, né? Esse é o nosso trabalho, essa é a esperança que a gente tem de que isso vai se realizar ao longo desse ano. Eu acho que janeiro já comprovou de que isso é possível e que a gente vai continuar crescendo. Olhando aqui para a nossa taxa de ocupação, né, a gente continua com crescimento nessa taxa de ocupação, como a gente apresentou aí nos últimos 2 anos, né, fruto de um trabalho também muito planejado, né, também a chegada de novas marcas que ocuparam bastante espaço. Acho que no final do ano a gente teve aí o início da vigência dos contratos da H&M, também a assinatura de uma importante aquisição que a gente fez para o Praia de Velas, que foi o supermercado do Zafari. A gente continua com uma demanda bastante forte nos nossos shoppings. Tivemos recorde de assinatura de contratos, então acho que a gente continua bastante animados e com uma expectativa de que a gente vai ter um 2026 muito relevante para a nossa companhia. Em relação às vendas, só passando alguns números para vocês, né? A gente teve um crescimento aí das vendas totais de 18,5% em janeiro, né? Considerando na mesma base, a gente teve um crescimento de 10% no same sales. E quando você olha os principais ramos, né, é muito do que a gente já tinha visto no quarto tri, né, que a gente colocou aqui como resultado, né, mas vale ressaltar que moda veio super bem, a gente é muito forte em moda, tá? As satélites vieram super bem também, as satélites de semi-âncoras melhores que as âncoras, né? Alimentação e restaurantes muito bem, todos acima de 10% na venda, né? Semi-âncoras crescendo 15%, satélites crescendo 13%, restaurantes crescendo 10%. E quando a gente olha para os principais segmentos, né? A gente vê aí Health and Beauty indo super bem, né? Foi a tônica do ano, joalherias também indo muito bem, livrarias e papelarias recuperando e moda crescendo aí 12%, né? Com Health and Beauty crescendo aí 17% em janeiro e é a tônica de fevereiro. Então a gente está bem animado aí pro ano, tá? A gente não, como eu até falei numa entrevista, a gente não viu nenhuma disrupção, a gente continua com uma venda muito forte aí. Obrigado, Ciro, Guido. Bastante claro. Parabéns pelos resultados. Seguimos com Rafael Heder, Safra.
Estão me ouvindo? Perdão, acho que foi agora, desculpa. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria abordar um pouco o tema da operação de varejo. Acho que chamou bastante atenção o crescimento nesse ano, né? Se a gente vê só de faturamento, tive um crescimento aí de quase 40%, e se já falaram no call que imaginam que conseguem estabilizar a operação nesse patamar de margem ali de 20%, eu queria ver com vocês o que vocês enxergam ainda de crescimento, assim, de receita quando a gente olha para frente. E a minha segunda pergunta, um pouco mais pontual, eu queria também abordar o tema da venda de terreno. Vocês anunciaram, né, a venda de alguns lotes já do Casa Figueira, mas quando a gente olha no que vocês têm no balanço, tem ainda bastante terreno ali perto de outros ativos, né? Eu queria entender com vocês se vocês enxergam chance também de outras vendas ou se deve ficar mais concentrado mesmo nesses lotes do Casa Figueira nos próximos anos. Obrigado. Fala, Rafa, tudo bem? Falando do varejo, né? O varejo teve um ano excelente, tá? A gente, como você mesmo disse, a receita líquida crescendo 40% no TRI, 40% no ano, com uma margem no TRI de 15% e uma margem de 12%, tá? A gente, até um dos nossos conselheiros que veio do varejo falou, pô, só seria best in class se a gente tivesse uma margem EBITDA no ano de 20%. Eu acho que a gente está trabalhando nisso, olhando muito a parte de gestão de estoque, a parte de parcelamento e gestão dos recebíveis do varejo, né? E a gestão das marcas. Eu acho que a gente tem uma marca que é excelente, que é a Birkenstock, né? Que ela vende muito. Nós temos também a Apollo, que é uma venda muito forte, né? E que puxam esse número, tanto no e-commerce como nas lojas físicas, tá? Então, ambos e-commerce e lojas físicas indo muito bem. A gente teve algumas aberturas que ajudaram a puxar o número, né? A CDG, que é a Comunicação, que entrou nesse ano, tá melhorando. A gente trouxe aí um aumento das Birkens, né? Porque a gente cresceu uma Birken no Pátio Higienópolis, né? E a gente também ampliou nosso pop-up lá no JK, com as marcas que são oferecidas dentro do I365 e que a gente vende diretamente na loja física, que como a Longshan. Hoje, o maior vendedor de Longshan no país somos nós. É um sucesso também essa venda via I365 e na nossa loja. Tanto é que essas marcas que só a gente vende, que a gente traz lá de fora, ou algumas marcas nacionais que a gente também explora aqui, que não estão em shopping, passam a virar um laboratório para a gente poder trazer essas lojas físicas para dentro dos nossos shoppings. Então, é isso. Eu acho que nesse ano a gente tem o crescimento da Birken, como o Ciro falou, a Birken vai para o Rio Sul. A gente está olhando também outras cidades para que a Birken possa ir. Também estamos olhando aí a questão de polo, crescimento dela também. Então, é isso. Olhando para a questão de VGVs, a gente fez a primeira venda de lotes do nosso bairro Casa Figueira no quarto TRI, né? A gente contabilizou. A gente ia vender 2 lotes, um dos lotes acabou escorregando para esse primeiro TRI, a gente deve estar assinando agora, fechando essa assinatura agora no final de fevereiro, começo de março, deve estar no nosso número no primeiro TRI, era para ter ficado em dezembro, né? O número seria até um pouco melhor, mas a gente acabou, por problemas de fechamento em termos de projeto e concepção do projeto final, o incorporador acabou atrasando, a gente achou melhor contratar isso nesse ano. Então, considerando as vendas, você vai ver agora recorrentemente entradas de vendas do nosso bairro Casa Figueira. Eu acho que é o principal gerador de receitas de venda de lotes, tá? Considerando os outros shoppings, a gente já tem a gente teve uma exploração forte dos terrenos, tanto de Ribeirão Preto, como Rio Preto, como a Sorocaba, que a gente anunciou nos últimos anos, né? E também teve a questão da a venda do lote da torre do Marketplace, que a gente vendeu
para a JFL, depois desse projeto a gente vendeu para a Gênese, na hora que a gente vendeu os 49%, a gente vendeu esse projeto para a Gênese também. Então, você deve ver agora recorrentemente mais lotes da Casa Figueira e provavelmente a partir de 2027 a gente deve voltar a vender lotes em shoppings, porque a gente já tem tem uma entrega e uma construção grande em todos os shoppings por conta das vendas dos anos anteriores. Então, se você olhar, a gente acabou de entregar uma torre em Rio Preto, a gente está iniciando a construção de uma torre em Ribeirão Preto, né, com a Tarraf. Nós temos agora as torres que a gente está construindo e entregando no Sorocaba. Tem uma torre com Júlio Calil, que é uma torre comercial que está sendo entregue agora. O início da construção das torres que a gente vendeu para a Patriane, que também estão sendo construídas, iniciaram a construção agora nesse primeiro tri. Então, assim, tem muita construção, então você deve ver o VGV recorrente agora do bairro Casa Figueira. Não, perfeito, ficou super claro, Guido. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Seguimos com Igor Machado, Goldman Sachs. Bom dia, Ciro, Guido. Obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira é uma confirmação aqui sobre a CEPAX do Iguatemi São Paulo, né? Então, a gente queria entender melhor se não tem relação com as construções atuais e se esse for o caso, se tem alguma expectativa de quando vocês pretendem aproveitar esse novo potencial adquirido. E a segunda pergunta aqui sobre a alavancagem, né? Então, a companhia conseguiu terminar o ano com uma alavancagem saudável mesmo depois das aquisições. E a gente queria entender aqui qual seria a cabeça para vocês? Tem algum nível ideal de alavancagem? Qualquer cor que vocês puderem dar aqui já ajuda a gente. Obrigado. Igor, super obrigado. Sobre o CEPAC, não, o CEPAC ele não tem a ver com o projeto dessas obras que a gente fez agora, do rooftop, que tá, na verdade, acontecendo, né? Não tem a ver. Surgiu uma oportunidade para que a gente pudesse comprar a CEPAC para que a gente pudesse aumentar o potencial construtivo do melhor shopping da América Latina, um shopping que precisa de espaço, tem uma demanda enorme de lojistas nacionais e internacionais que têm interesse de vir para cá. Então, como surgiu essa oportunidade, a gente tomou a decisão de fazer essa aquisição para que a gente possa ganhar um novo potencial e começar a pensar em projetos. A gente está começando a fazer, dentro do nosso modelo aqui, estudos e briefing daquilo que faria sentido para a gente fazer, e em momento oportuno a gente vai divulgar. Acho que o mais importante tinha uma oportunidade, o Iguatemi São Paulo, ele tem demanda, e a gente conseguiu fazer essa aquisição para nos ajudar futuramente a fazer novos projetos, e ele não tem a ver com os projetos aqui que a gente está fazendo atualmente do rooftop. Igor, em relação à alavancagem, né, a gente entrou num ciclo de investimento desde o ano passado. Acho que cabe ressaltar que a gente, desde 2022, vem é o player mais ativo em M&A, entre compras e vendas, tá? E a gente manteve a alavancagem sob controle, né? A gente vem para um ciclo de investimento que o Ciro falou, dos investimentos de expansão, eu não vou me repetir, a gente falou super disso no Investor Day, a gente deu os números, taxa interna de retorno, e a gente está bem tranquilo em manter esse nível de alavancagem para o ano de 2026, né? Lembrando que em 2025 a gente fechou com uma alavancagem de 1,88, nesses níveis, tá? Então, a gente está bem confortável para esse ano de 2026, principalmente. Olhando para 2027 à frente, né? A gente considerando que os projetos, lembrando, né? Projetos de expansão são muito assemelhados a greenfields. Obviamente que eles são mais baratos, são menores, são mais rápidos, mas eles respeitam uma curva normal de obra, que é uma curva de Gauss, né? Ela tem o início de obra, o financeiro sempre atrasado ao físico, o físico anda muito mais rápido que o financeiro, né? E o financeiro responde a uma curva com uma concentração que deve ficar maior no segundo semestre desse ano de investimentos,
uma parte inicial no primeiro semestre agora menor, e o restante de obra, né, que seriam uns 30% entre 2027 aí, e aí tem todo nível de garantia e tal, um nível de retenção de obra que chega até demorar aí por conta de garantias e entrega até escorregando para 2028. Então é um fluxo bem tranquilo de investimento que faz com que a alavancagem não fique nesses níveis, tá? E para 2027 e 2028, a gente aí tem toda uma discussão para olhar para frente, porque a companhia sobe de patamar e a gente tem uma desalavancagem muito mais rápida. Aí tem toda uma discussão aí à frente para ser feita. Tá? Ficou claro, pessoal. Obrigado. Seguimos com a pergunta de Ana Júlia Zerkowski, UBS. Oi, pessoal. Bom dia, obrigada pelo espaço. A gente tem uma pergunta em relação ao guidance, né? E até um pouco em linha com a pergunta sobre 2026. Vocês acabaram não divulgando o guidance para esse ano no release, mas, assim, se puderem dar alguma abertura das expectativas de vocês para o ano, pensando nas métricas do guidance de 2025 mesmo. Então, se puderem compartilhar um pouco de como está a cabeça de vocês para crescimento de receita, margem EBITDA e CAPEX para o ano. E também um outro ponto que a gente queria entender, ainda em relação à alocação de capital, o quão decisivo deveria ser o cenário eleitoral na estratégia de alocação de capital de vocês, né? Então, se eventualmente um cenário de continuidade do governo poderia impactar nesse ciclo de investimento de vocês. Obrigada. Oi, Ana, obrigado pela pergunta, né? Em relação ao guidance, né, só explicando por que a gente não soltou o guidance, a gente, na verdade, só deu guidance de 2007 a 2025, final de 2025, nós estamos falando aí praticamente de 20 anos de guidance. Então, a Iguatemi cumpriu todos os seus guidance, nenhuma empresa do setor dá guidance, e a gente foi uma discussão tranquila no conselho, a gente achou que não há mais sentido, porque o mercado conhece muito bem a Iguatemi sempre entregou seus indicadores. Tá? Em relação ao ano, o que a gente pode falar para você? Eu acho que é um ano que a gente tem estamos extremamente animados, eu acho que a gente vem crescendo aí com same-store range acima do repasse do GPM, então a gente olhando para o nosso histórico, a gente, como eu disse, a gente orbitou aí nos últimos tris, a gente até colocou isso no release com um crescimento real em torno de 5% a 2,5% de GPM, com uma média de 3% de crescimento real. A gente vai buscar isso como um crescimento real sobre o repasse do GPM, né? Então, nas vendas, a gente vem com um portfólio extremamente produtivo, a gente vem com uma alta ocupação, então a gente deve ver uma venda, a gente viu a venda de janeiro em torno de 10%. A gente não tem uma métrica para buscar, mas a gente está otimista, apesar dos dois eventos que você falou, um evento de eleição e um evento de Copa do Mundo, que a gente já passou por isso várias vezes. Então a gente tem, quando a gente faz o nosso orçamento, a gente olha loja a loja, horário por horário dos jogos, quando que e a gente faz a comparabilidade com os outros eventos de Copa do Mundo, horários que o Brasil jogou e quando o Brasil não jogou, até onde o Brasil foi. Então a gente tem um knowledge muito grande sobre jogos de Copa do Mundo, tá? Então a gente sabe o que o cliente faz, quanto tempo ele permanece no mall, quando ele sai do mall e por que ele sai, se ele volta ou não. Então tudo isso é feito e a gente tem isso detalhado no nosso orçamento. Então, e eleição é a mesma coisa. É a terceira eleição polarizada que a gente vem, terceira ou quarta eleição polarizada, a gente sabe o que é e a gente sabe como funciona e qual é a reação do ganhador e do perdedor em relação a isso. Então a gente também olha as nossas métricas de fluxo de estacionamento, fluxo de pessoas, fluxo de venda, olhando para isso. Então, assim, é mais do mesmo, a gente está extremamente acostumado com isso, né? Então, a gente se preparou para isso. E olhando para a questão do resultado da eleição,
A gente não se preocupa com isso, a gente aqui é corredor de maratona, tá? Então a gente não é corredor de 100 metros, a gente é corredor de maratona, a gente se prepara para isso. Então a gente faz o tempo que a gente quer, que a gente busca na maratona, então a gente está olhando na maratona. A gente faz projetos olhando para o longo prazo. A empresa é uma empresa que olha para o longo prazo. Nós temos projetos hoje que estão olhando para 30 anos à frente. E é isso que a gente está buscando aqui. Então a gente depende muito do que vai acontecer no ciclo político, como já aconteceu em diversos ciclos, a companhia vai continuar investindo e entregando seus resultados. Acho que cabe ressaltar, né, que a gente teve uma recessão gigantesca entre 2015 e 2018, a Iguatemi não entregou nenhum same-store sale negativo, nenhum same-store rent negativo. Ela todos os trimestres teve same-store sales, same-store rent positivo, repasses acima da inflação, e a questão do portfólio. O portfólio tem resiliência e consegue passar preço. Como eu falei, a gente repassou todo o IGPM pós-pandemia, e a gente vai repassar o preço, como eu também falei na parte da reforma tributária. Então, a gente é um portfólio. Se tem um portfólio que pode apostar que tem força para repassar o preço, é o portfólio da Iguatemi. Perfeito. Obrigada, pessoal. Bom dia. Seguimos com a pergunta de Matheus Meloni, Santander. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui. Do meu lado eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à inadimplência, né? Acho que veio num número bem relevante aí, em menos 3,5 no trimestre. Então eu queria entender um pouco como é que vocês estão enxergando esse indicador para frente, aí se acha que ainda tem mais espaço para mais recuperações ou daqui para frente seria algo, a tendência de normalização, né? E aí a segunda pergunta é mais sobre a reforma fiscal, fazendo um follow-up também. Queria entender um pouco como é que vocês estão vendo as discussões com os lojistas, né? Ainda é uma minoria dos lojistas que já estão fazendo essa conta ou já é uma boa parte? E também queria entender como é que vocês estão vendo a adequação operacional, né? Até para poder compensar as notas fiscais de aluguel e tudo mais. Vocês acham que lá em 27, quando começar de fato, você acha que pode ter algum tipo de ruído, algum problema operacional? Talvez aumentar pontualmente uma inadimplência, dados esses problemas com nota fiscal, enfim, entender um pouco como é que vocês estão vendo essa parte operacional também. Obrigado. Legal, obrigado aí pela pergunta, Matheus. Falando primeiro de inadimplência, realmente a gente teve uma inadimplência aí incrível, né? Uma recuperação bastante forte. Os números agora já que a gente já tem visto de janeiro e fevereiro também estão vindo no mesmo patamar. Janeiro, historicamente, sempre tem uma lupa, né? Porque como a gente vem com os aluguéis dobrados, mas de verdade a gente teve um mês muito bom também de inadimplência, que mostra aí tudo que o Guido já falou sobre resiliência, portfólio, venda crescendo. Então esses indicadores eles estão interligados, né? Crescimento de venda, ocupação e uma inadimplência mais baixa porque o lojista está conseguindo manter a sua operação saudável, o que nos abre as oportunidades que a gente já falou aqui sobre os aluguéis. Então, não, a gente está vendo uma perspectiva de inadimplência no nosso caso aqui bastante positiva, controlada, no sentido de que a gente vai ter um bom resultado também, olhando para os sinais que a gente tem aqui de janeiro e já as perspectivas de fevereiro, tá? Então, não é uma coisa que não nos está preocupando. Sobre falar um pouco aqui sobre a questão da reforma, eu acho que vale um destaque que a Iguatemi trabalhou ativamente através do nosso time aqui, o time do Guido, o nosso controller, que é o Rimoli, a Carol também, que é a nossa diretora financeira, desde o começo, lá atrás, alguns anos, para que a gente estivesse preparado para esse momento, né? Desde questões jurídicas, de incluir nos nossos contratos, nas nossas normas gerais, as questões das cláusulas que dizem que aluguel é preço e que nos permitiriam depois fazer o repasse integral desses valores, toda a parte de participar ativamente também da construção da reforma, do desagravo que a gente teve na indústria, que foi um ganho para a indústria, isso, a gente participou ativamente dessa discussão lá, ativamente mesmo lá, conversando, discutindo, mostrando as premissas que faziam sentido aqui para a gente. E desde o ano passado, a gente montou um grupo de trabalho que veio trabalhando em algumas frentes para que a gente pudesse, à medida que
fosse obrigatório a gente entrar no processo e a gente já tivesse pronto. Um dos pilares era o pilar jurídico, né? A gente acompanhar as negociações que já começaram ano passado, principalmente nos grandes grupos, mas muito incipiente. Isso tomou um pouco mais de corpo no segundo semestre, que eu acho que é quando os varejistas acordaram um pouco para esse processo, e foram alguns grupos, não foram muitos grupos. Lembrando que muitos dos grupos têm lojas franqueadas no interior, então fica muito individualizado essa discussão, né? Então a gente teve sim alguns grupos grandes que conversaram com a gente equacionou essa discussão dentro dos novos contratos, sejam eles em novos contratos ou de renovação. A gente montou também um grupo de trabalho de comunicação, né, para ter o speech correto com esses lojistas, para ter o speech correto também com o mercado, qualquer lojista quisesse conversar com a gente sobre isso, e qual era o nosso entendimento, que ele ia tomar crédito na cadeia, e de que realmente, no nosso entendimento, o nosso aluguel é preço, e que a gente iria repassar, e a gente está sendo bastante firme e categórico em dizer isso, sem nenhum problema ou nenhuma discussão ou ruptura. Com esse eu particularmente tenho conversado com alguns lojistas, principalmente os grupos grandes, às vezes eles vêm me perguntar, tirar dúvida da reforma, eu tenho investido algum tempo com eles para conversar sobre isso, né, e dado essa explicação e como a gente tem se posicionado. E o terceiro é do ponto de vista sistêmico, né, de como a gente ia se preparar para a emissão das notas fiscais. A gente está absolutamente pronto para fazer a virada, nós só estamos aguardando autorização para fazer, né, porque foi postergado, no nosso caso, dentro da nossa indústria, um pouco para frente, mas nós estamos absolutamente prontos. Esse grupo de trabalho estava trabalhando, a nossa área de TI também bastante diligente para que todo o nosso processo interno tivesse preparado. Então a gente já virou o ano, se a gente tivesse que fazer a implantação em janeiro, a gente já tivesse pronto para fazer emissão de nota fiscal, e também nessas negociações com o lojista. Então, há uma tranquilidade na nossa companhia de que o processo que a gente desenhou, o repasse de preço, a parte sistêmica e jurídica, ela está absolutamente equacionada. Muito obrigado, super claro. A próxima pergunta vem de Elvis Credential BBA. Bom dia, pessoal. Dois tópicos aqui também do meu lado. O primeiro sobre o Iguatemi São Paulo, especificamente, né? Vocês começaram a abrir ali vendas, né, ativo a ativo. Iguatemi São Paulo e JK chamam atenção ali, né? Porque o aluguel, comparativamente à venda, é abaixo da média, né, de vocês, assim, algo como 6 alto, 7 baixo ali, né? Quando a gente olha ativos fortes, como, por exemplo, Higienópolis está ali mais para 9, né? Mesma coisa do Rio Sul, se não me engano. Assim, no meu entendimento, corrija se eu estiver enganado, mas um shopping muito produtivo, a margem de contribuição do lojista provavelmente é mais alta, né? Mais elevada. Então, eu queria entender de vocês, se vocês podem abrir aqui um pouquinho, como que foi a evolução ao longo do tempo, né? Dessa representatividade aí do aluguel como praticamente a venda. Se já chegou a ser muito mais alto, para ter uma ideia aí de magnitude que vocês poderiam fazer o catch-up, e qual que é a expectativa de vocês com relação a isso, né? Dado a relevância desses dois ativos aí para o portfólio como um todo. E aí o segundo item é voltar aí no tópico do guidance, né? Que vocês falaram que não vão divulgar, né? Mais guidance. Vocês até bateram, né? O guidance ali ao longo de 25, né? O crescimento a top line ali de shoppings, né? Mesmo com o IGP jogando contra, vocês superaram, né? Mas entender um pouco ali de margem EBITDA, né? O que vocês estão vendo para esse ano, se de repente dá para pensar um pouco ali, meio que aquele midpoint do guidance que vocês divulgaram, seria algo que seria para mais ou menos por onde a companhia caminharia. É isso do meu lado, viu? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Elvis, pelas duas perguntas. Indo para a parte de venda, né? E você falou do CISP e do CO, do CISP, desculpa, do Iguatemi Faria Lima e do JK. É importante mostrar, né, que a venda do Iguatemi São Paulo do JK é extremamente produtiva. A gente já vem falando isso há um bom tempo, né? Então, quando você olha a abertura do nosso same-store rent, do nosso same-area rent, a gente vê o Iguatemi São Paulo, ele crescendo, assim, absurdos no same-area sale, algo em torno de 18% no quarto tri, né? O JK crescendo 14%, né? E quando você olha o same-area rent do ano, do JK e do Iguatemi, são acima de 10%. No quarto tri, um same-area rent aí, e um same-store rent de
14% no JK e 11% no Iguatemi. Então, assim, o que eu posso te falar? São shoppings que a gente investe, tem vendas muito crescentes, extremamente produtivas, e a gente vem aumentando. Mas o que a gente vai fazer, a gente só tem a comemorar. Que portfólio que tem uma venda de 70 milhões num lojista? Aí você fala, mas é só num lojista. Não, você tem ativo. Aí você vai, em outro lojista você tem 60 milhões. Em um terceiro lojista você tem 50 milhões. No quarto lojista você tem 40. Que portfólio tem isso num shopping? É o Iguatemi São Paulo, é o JK, e só nós temos isso. Então, o que a gente vem trabalhando com isso, né? A gente vem em todas as renovações, todas as ações renovatórias, todas as discussões, a gente, lembrando que o nosso contrato é um percentual sobre a venda com mínimo garantido. A gente vem discutindo tanto o aluguel pessoal como o aluguel mínimo. Então a gente vem crescendo o aluguel mínimo com lease spreads altíssimos. O aluguel mínimo no Iguatemi São Paulo tem aluguéis por metro quadrado aqui que chegam a pagar quase R$3.000 no metro quadrado. Absurdos R$3.000 por metro quadrado. E a gente tem o overage que vem crescendo. Então, o nosso percentual, infelizmente, como você negocia um contrato de 5 anos, se você tem um percentual de 5% e o cara está vendendo 50 milhões, você vai aplicar 5% sobre 50 milhões e ele vai pagar os 5%. Então, se ele continua nessa venda, mas o importante é que a gente tenha a venda e a gente consegue capturar e a gente gera base para você ir aumentando o aluguel recorrentemente, porque a perícia em ações renovatórias é feita por comparabilidade. Quanto maior o aluguel, maior você ganha essas perícias. Então a gente vai puxando esse aluguel e a gente tem muito espaço para crescer, tá? Tanto no Iguatemi de São Paulo como no JK. E a gente tem tranquilidade, porque assim, são lojistas que vendem muita margem de contribuição deles nesses shoppings, considerando o custo de ocupação é baixo, então você tem muito trabalho, tem muito espaço para você continuar crescendo os aluguéis, né? Quando você fala de guidance, a gente falou de margem EBITDA, se você olhar o nosso histórico, né, a nossa margem EBITDA sempre ficou acima de 75%, entre 75% e 80%. A companhia vai continuar nesse nível de patamar para os próximos para o futuro, porque faz parte do nosso histórico. A gente sempre entregou margem EBITDA acima de 75% a 80%. A gente deve continuar nesse nível de margem EBITDA, porque não mudou nada no nosso business, né? Ele só vem crescendo. Então, é o mais do mesmo. Obrigado. Seguimos com a pergunta de Marcelo Motta, JP Morgan. Opa, bom dia, gente. Só um follow-up aqui na pergunta dos lotes da Casa Figueira, né? Vocês falaram que você deve, né, entrar em regime aí, já vendendo um próximo lote agora no primeiro tri. Só para fins de modelagem, se a gente pode considerar que é mais ou menos 15, 16 milhões de contribuição dessas vendas por trimestre, ou seja, vai anualizar aí mais perto de 60, 65 milhões por ano de contribuição nessa linha, né? Dado que venda de shopping, né, venda de terreno em shopping deveria voltar em 27, né? Só para ver se esse racional faz sentido. Obrigado. Oi, Mota, obrigado pela pergunta. Lembrando que a gente é minoritário na venda dos lotes lá, né? 70% é da FEAC e 30% é nosso. Então, a gente fez, no último tri do ano passado, a gente fez a venda da fração do primeiro lote, que a gente contabilizou no quarto tri. E para esse ano, a gente espera vender lotes no segundo tri e no terceiro tri, tá? Então, para esse ano, a gente deve ter um valor ali muito próximo do que a gente vem fazendo com os lotes de outros shoppings, algo em torno de 30 milhões. Ano passado a gente fez um pouco menos. Lembrando que aquela linha de outras receitas tem não só venda de lotes, mas também um número grande e importante da Iguatemi, que a gente sempre fala, é a questão da revenda de ponto. Acho que o único player do setor que consegue fazer revenda de ponto forte desses números, com números de 40, 50 milhões todos os anos recorrentemente, é a Iguatemi.
e a gente tem esse número que também faz parte dessa composição de outras receitas, né? Então, no quarto TRI, esse número foi o número menor de vendas de lotes da Casa Figueira, que a gente acabou não vendendo o segundo lote, foi compensado pela revenda de ponto, principalmente no Iguatemi Faria Lima e no JK Iguatemi, um pouco também no Pátio Higienópolis, um pouco no Rio Sul, um pouco no Iguatemi Porto Alegre. Então, tudo isso compensou, porque eles ficaram acima do que a gente esperava de orçamento de venda de ponto. O Ciro falou das lojas que a gente acabou fechando aí, importantes, né? Então, como On, Sisley e todas pagando ponto. Então, a gente tem aí para o ano algo em torno de uma média de 30 milhões para os próximos anos. Tá? Não seria 60 milhões ano, nem 15 milhões por trimestre, algo em torno de 30 milhões por ano. Tá? Super claro. Obrigado, Guido. Valeu, Mota. A próxima pergunta vem de Victor Tapia, Bank of America. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou ainda estressar um pouco aqui o ponto da reforma aí, pegando alguns pontos da fala de vocês, né? Vocês já começaram a refazer esses contratos com os lojistas, dizendo que aluguel é preço, né? Então, para não ter muita discussão que o boleto vai ser o mesmo. Pela fala do Ciro aí também eu entendi que essa mudança de contrato, ela é parte de um processo e uma conversa aonde os lojistas, né, já estão participando e aceitando isso. Mas o ponto que eu queria entender aqui é o seguinte: acho que existem vários tipos, tamanhos, sofisticação de lojista, né? E também tem bastante moving part nessa reforma tributária, né? No entendimento de vocês, está claro para toda a base de lojista, seja ele do menor ao maior, do menos ao mais sofisticado, 100% claro todos os impactos e consequências que ele vai ter nessa reforma tributária? Acho que essa é a pergunta que eu faço, porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Eu não sei se para ele está claro. E aí, se lá no final do dia tiver algum ou outro lojista, né, que não tenha tantos benefícios nessa reforma, vocês vão ter essa cláusula no contrato, né, essa garantia jurídica de que aluguel é preço e tudo. Mas qual que deveria ser a postura de vocês caso, para algum específico, o custo de ocupação fique proibitivo, impeditivo? Como que vocês pretendem tratar o caso a caso, assim? Tá, Pé, boa pergunta, né? Você está querendo saber 100% de todas as respostas, mas vamos lá. Primeira coisa, a gente não mudou os contratos de hoje para amanhã, tá? E não estão mudando agora e pegando, olha, vem aqui e assina um outro contrato. Isso vem de muito tempo. A gente já se preparou antes, quando a gente começou a falar de reforma tributária, antes do atual governo. A gente começou a falar disso em 2018, 2019, antes da pandemia. Então, nossos contratos já têm essa questão da cláusula, da questão do preço, independente do regime tributário, daquele período. Então, todos os contratos que foram assinados, as renovações, contratos novos contratos por revisionais, renovatórias e tal, foram com esse contrato. E as nossas cláusulas comuns, como o Ciro falou, o cara adere às cláusulas comuns e isso faz parte do nosso clausulado de cláusulas comuns. Então, isso já vem de uma longa data. A gente aperfeiçoou a cláusula depois, ao longo desse período, aperfeiçoamos. Se você olhar a nossa base hoje, 70% da nossa base, eu não sei o número certo, em torno de 70% já está com essa cláusula no contrato, tá? Então, isso dá muita tranquilidade para a gente discutir essa questão que você colocou, se toda a base entendeu a reforma tributária. O que eu posso te falar? Obviamente que tem lojistas e lojistas. O Ciro falou dos franqueados. Tem muito franqueado. Tá? Tem franqueados que tem 50 lojas que o cara entendeu. Tem franqueado que tem 2 lojas que o cara ainda está discutindo. Que é um cara simplista, que ele não entendeu, ou ele ainda
ele não foi impactado por isso, ele vai começar a receber as notas fiscais e vai entender. Agora, aquele lojista que já é um player, o cara obviamente que ele já entendeu, já discutiu e vários grupos já falaram com a gente. Agora, o importante é ficar claro que esse imposto é neutro, tá? Porque fica uma discussão, não, mas eu vou ter um acréscimo de custo. Então, o shopping está falando que vai passar, que aluguel é preço, e aí o cara. Lembra que o cara vai ter toda uma questão de créditos e débitos, né? E é isso que a gente está deixando claro para o lojista, porque o cara, no final, o imposto é neutro. Ele pode, se ele pagar mais imposto, é claro que ele tem, isso está na reforma, ele tem lá 60 dias para se creditar daquele imposto maior que ele pagou. Então tem toda a parte de cashback e tal. E lembrando que o simplista, né, tá todo mundo falando, mas o simplista não vai optar, ele vai ter um aumento de custo. Não, ele tem que entender a cadeia dele, porque ele pode optar, tá? E a gente chegou a uma conclusão aqui estudando que, a depender do simplista, vale muito a pena ele optar, porque senão ele não vai se creditar de nada. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Sistematicamente, nós já estamos com o nosso SAP, com a nossa nota fiscal pronta, nós já soltamos nota fiscal no varejo, né? A gente tem uma operação de varejo, o varejo já está soltando nota fiscal. Né? A questão do aluguel, a gente não soltou a nota fiscal ainda porque a Receita Federal faseou a emissão de notas fiscais a partir desse ano, mas a gente já está pronto para emitir, o nosso sistema está tudo pronto. E a gente está muito tranquilo nessa discussão com o varejo. Se é uma discussão simples, não é uma discussão simples, é uma discussão técnica. E onde a gente coloca números na mesa para mostrar a questão. O importante é o seguinte, Tapia, a gente tem um PIS e COFINS hoje, a gente se acredita do PIS e COFINS, a gente tem uma empresa que foi configurada entre presumido e real, né? A nossa alíquota média ali do PIS e COFINS não é o 9,25 nem o 9,25 nem o 3,65, é algo em torno de 5 a 6%, dependendo dos créditos do PIS e COFINS. E a gente tem essa discussão sobre isso. A partir do ano que vem, você deixa de ter o PIS e COFINS e você vai passar uma alíquota com um desconto de 60%. Nós estamos falando de 3%. Tá? 3 e poucos por cento no aluguel e algo em torno de 9% no estacionamento. Então, assim, não é muita coisa. Então, é bem tranquila essa discussão. Tá todo mundo achando, não, mas todo mundo fala dos 27. Os 27 não é agora, gente. Os 27 é de 2028 a 2033. Essa alíquota cheia vai ser passo a passo, uma parte por ano, e vai ser de fácil entendimento e vai ser passado aos poucos, né? O bife vai ser fatiado aos poucos. Então, a gente está bem tranquilo nessa discussão, tá, Pião? Eu Tá, acho desculpa, vai lá, Ciro. Acho que tem só um ponto importante, né? Só reforçando uma coisa aqui que o Guido falou, por que a gente está, de certa forma, bastante tranquilo com essa discussão? É verdade que muitos deles que nos procuram querem discutir a possibilidade de discutir esse desconto, mesmo ele sendo um percentual baixo, e ele é muito smooth ao longo do tempo, né? A gente tem um crescimento dessa alíquota bastante tranquilo ao longo dos anos, a gente tem um custo de ocupação que nos permite fazer esse repasse. A gente tem lojistas que estão crescendo muito acima da inflação, e assim como a gente fez o repasse do GPM lá atrás, como o Guido já falou, então dá essa tranquilidade que nós não vamos ter uma dificuldade, pode ser que algum ou outro lojista queira discutir esse assunto um pouco mais juridicamente, e a gente está bastante tranquilo com isso também. Assim, se necessário, a tratativa vai ser da exceção, da exceção, da exceção, porque de verdade a gente não acredita que isso venha acontecer. Então a gente está bastante planejado, tranquilo, e eu acho que como essas alíquotas elas vão subindo, e com esse crescimento de venda e com o custo de ocupação que a gente tem hoje, acho que a gente vai ter uma certa tranquilidade para fazer esse movimento. Tá bom, não, ficou claro. Então entendi que é isso. Tem uma grande parte aí que já está ciente, mas vocês acham que o impacto deveria ser neutro e vocês estão abertos aí a conversar na exceção da exceção. Acho que esse que é o ponto. Tá bom. É isso. Obrigado. Bom dia. Valeu, Tapia.
Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Ciro para suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos aqui. Foi um prazer poder responder a pergunta de todos. O nosso time aqui, Guido, o time de RI, sempre à disposição de vocês para eventuais e novas dúvidas que vocês tiverem. Eu também quero desejar para vocês aí um super 2026 e estamos bastante confiantes que a gente vai fazer mais um ano aí de um resultado super especial. Obrigado, um grande abraço e até lá. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Os senhores podem desconectar-se agora. Tenham uma boa tarde.